Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Determine o número de prótons, de nêutrons e de elétrons nas espécies. Bom, temos aqui o átomo de cloro com carga igual a zero e um átomo de cloro com carga igual a -1, tá? Praticamente não está aparecendo aqui, mas tem um menos aqui em cima, tá? Menos ou -1, beleza? Então, ó, na primeira espécie aqui, o que basicamente a gente tem é o seguinte: é um átomo de cloro, ele tem aqui em cima um número 35 e aqui embaixo ele tem o número 17. Esse número aqui de baixo, ele é o nosso número atômico, representado pela letra Z. E o número de cima é o número de massa, representado pela letra A. O número atômico, ele vai ser sempre igual ao número de prótons, tá bom? E o número de prótons, neste caso, é igual ao número de elétrons. Como que eu sei disso? Porque esse átomo ele não tem carga aqui em cima. Ó. Como não aparece carga nenhuma ali em cima, significa que ele tem prótons e elétrons na mesma quantidade. Então, as cargas positivas e as cargas negativas se anulam dentro desse átomo. Como eu falei que número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, então eu tenho como número de prótons sendo igual a 17. E o número de elétrons também é igual a 17. Só que o elétrons você pode considerar como sendo um 17 negativo. Então, como eu tenho menos 17 aqui e mais 17 aqui, quando eu unir os dois, eu vou ter uma carga total que é igual a zero. E é por isso que não aparece carga nenhuma aqui em cima desse átomo de cloro, porque a carga dele é zero. Agora, em relação ao número de nêutrons, como que a gente calcula eles, né? A gente precisa fazer a seguinte continha. A gente vai partir do número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. A massa, então, que a gente tem, o número de massa de um átomo, ele é o número atômico mais o número de nêutrons. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons, ou seja, eu posso substituir esse Z aqui pelo P de prótons, né? P+. Então, se eu pegar o número de prótons com o número de nêutrons, eu tenho um número de massa de um átomo. E aí a gente vai ter o seguinte: a gente sabe qual que é o número de massa? Sabemos, né? O 35 está lá em cima, né? Então, ó, a gente vai substituir o A do número de massas por 35. O número de prótons a gente também sabe quanto é, são 17. Eu vou substituir aqui. O número de nêutrons eu não sei. Para mim descobrir o número de nêutrons, eu vou deixar ele isolado. O 17 que está positivo, eu jogo para o outro lado da equação. E aí eu vou ter 35 menos 17, que é igual a 18, né? Então, 35 menos 17 é igual ao número de nêutrons. O número de nêutrons é igual a 18. Calculamos aí o número de nêutrons do primeiro caso e agora a gente precisa dar uma analisada no segundo caso. Olha só, no segundo caso, o que nós temos aí? Temos que o cloro agora tem uma carga menos lá em cima. A carga estava bem apagadinha, por isso eu coloquei esse -1 aqui, tá? E aí eu tenho lá em cima a massa igual a 35 e o número de prótons igual a 17, ou o número atômico. O número atômico, no mesmo elemento químico, ele jamais vai variar, tá? Ele sempre vai ser igual. Então, o número atômico aqui é igual ao número de prótons. Mas como eu tenho uma carga aqui em cima, eu não tenho o número de prótons igual ao número de elétrons. Preste atenção nisso, hein? O número de prótons é igual a 17. O que significa essa carga menos ou -1 que fica aqui em cima? Significa que esse átomo ganhou um elétron. Antes, quantos elétrons ele tinha? Ó, ele tinha 17. Se ele ganhou um elétron, quantos elétrons ele vai ter agora? Bom, ele vai ter 18 elétrons. Beleza? Então, o número de prótons são 17 e o número de elétrons são 18 nesse caso. Professor, se eu tivesse, vamos supor, um átomo que ficou com uma carga +1, ele também ganha elétrons? Não. Nesse caso, ele perde elétrons. Se a carga for positiva lá em cima, ele perde elétrons. Se a carga for negativa lá em cima, por exemplo, -1, ele ganha 1 elétron. Se for -2, ele ganha 2 elétrons, tá? E assim por diante. Esse X é um átomo qualquer, tá? Estou utilizando só como um exemplo. Número de nêutrons, mesma coisa, ó. A é igual a número de prótons mais o número de nêutrons. Nesse caso,
não variou os valores, né? Eu ainda tenho 17 e 35. Esse 17 não ia variar mesmo. Agora, se o número de massa não variou, significa que basicamente o número de nêutrons vai ser o mesmo, né? Vai ser 18 de novo. Professor, mas o elétron variou. O número de nêutrons continua o mesmo? O número de elétrons ele não vai influenciar em nada aí, tá? Ele só influencia na carga que você tem do seu elemento químico, tá bom? Do seu átomo. Então, ó, basicamente vai ser a mesma conta. Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou jogar já o próton para lá e aí vai ficar assim, ó, o número de nêutrons é igual a A menos prótons. Vocês podem utilizar essa fórmula aqui para ser a fórmula de encontrar o número de nêutrons, tá bom? O número de nêutrons é igual a 35 menos o 18. É isso? Era 18? Era 17. 35 menos 17. E aí, como resposta, a gente chegou em 18, né? Que é o número de nêutrons. Então, beleza. De novo, chega no mesmo valor, porque a gente está utilizando, ó, os mesmos números, né? Na mesma conta. Então, óbvio que vai dar o mesmo valor. A gente encontrou aqui, então, o número de prótons no primeiro caso, o número de elétrons ficou igual, porque não tinha carga esse cloro. Sempre vai ser igual o número de prótons e elétrons quando não tem carga no seu átomo, quando você não está tratando de um íon. E o número de nêutrons a gente achou a partir desta fórmula aqui, tá? Que diz que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu tinha o número de prótons, eu tinha o número de massa, encontrei o número de nêutrons. A partir de uma equaçãozinha, certo? E agora, no segundo caso, eu ganhei um elétron. Então, eu peguei aquele valor de elétrons que eu sabia que eu tinha, né? Ou o valor de prótons que você tem, e soma nele um elétron a mais. Então, a gente coloca o mesmo número de prótons, porque para o mesmo elemento químico ele jamais vai variar, ainda é 17. O número de elétrons aumentou em 1 e o número de nêutrons ficou o mesmo, porque tanto a massa quanto o número de prótons são os mesmos. Então, a gente acaba encontrando o mesmo número de nêutrons também, beleza? Então, basicamente é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir este vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa e aprender um pouquinho de química, beleza? Um forte abraço, muito obrigado por sua audiência e até a nossa próxima videoaula.